após a seleção brasileira ser eliminada para a Noruega, a gente está vendo aí, né, muitas opiniões nas redes sociais, muitas opiniões de jornalistas, comentaristas, ex-jogadores, né, muitas opiniões, para não falar um palavrão, bem ruins, tá? Para não falar um palavrão. Algumas opiniões que, tipo assim, não fazem nenhum sentido, mas é a opinião do cara, né? Então a gente não pode fazer nada. É livre-arbítrio, cada um dá a sua opinião, certo? Deixa o cara lá com a opinião dele. Apesar de que não faz sentido nenhum, a gente ignora. Mas hoje eu trouxe aqui a opinião de um cara polêmico, um cara que muita gente não gosta, mas que dessa vez eu concordo com ele. Tô falando do Felipe Melo, tá? Que tá dentro da Globo hoje em dia e ele não abaixa a cabeça por estar na Globo. Ele fala o que tem que ser falado. Então a gente vai assistir aqui esse trechinho do Felipe Melo e eu quero reagir junto com vocês aqui. Então quero que vocês comentem aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, debater. E antes disso, eu queria pedir a todos que estão acompanhando nosso conteúdo estão gostando para deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal. A gente está com a meta de bater 1.000 inscritos, então nos ajude a bater essa meta. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. E agora, olha só, vou pegar meu fone aqui. Vamos ver o que o Felipe Melo falou. Olha só. É muito fácil você colocar a culpa só no treinador. O treinador tem culpa, sim. Nós trouxemos um dos maiores treinadores da história e ele é o primeiro, é o culpado, tem que ser culpado, sim, porque é o cara, não é? Não é ele que tem um plano? Então ele tem que ser culpado junto com a comissão técnica dele. Mas o jogador que entra em campo. E o jogador também tem que ser culpado também. Muito para mim, eu até acho que o Brasil mereceu mais. Só que a eficiência da Noruega fez com que o Brasil estivesse eliminado. E quantas vezes nós comentamos antes do jogo? Não pode deixar a bola chegar para o Haaland, faz pressão no marcador da bola, não deixa cruzar. E foi tudo que aconteceu nos gols do Haaland. Primeiro, deixaram cruzar, dois caras olhando, cruzou, o Haaland antecipou um golaço de atacante puro. O segundo, ele dominou a bola, olhou, chutou e ninguém para fazer pressão. Então, assim, eu entendo que o treinador tem as suas convicções, mas também tem que entender um pouco, sabe? É como eu falei antes, eu entraria com o Neymar de cara do jogo. Eu entraria com o Neymar, sabe? Se de repente, se tivesse aquele primeiro tempo, teria convertido o primeiro tempo, o jogo seria uma outra história. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas realmente um ciclo sem vergonha feito pela CBF, já do antigo presidente, tá certo que agora colheu os frutos, né? Se é que a gente pode chamar de fruto realmente isso aí. Declaração do Felipe Melo aqui, galera, e eu concordo 100%, tá? É muito complicado a gente falar do si, né? Porque o si não existe, já aconteceu, a seleção brasileira já foi eliminada, né? O si, de fato, não existe. Então, assim, o que me deixa encucado com essa situação é o seguinte: como eu disse em outras oportunidades, eu fui um dos defensores de trazer o Ancelotti, né, por ser um dos técnicos mais vencedores da história do futebol, né, um dos melhores técnicos da história do futebol, mas eu me arrependi, porque ontem eu vi que o Ancelotti não é o cara para poder comandar a seleção brasileira. O Ancelotti me apareceu a público essa semana para falar o seguinte: o Neymar tem sim condição de jogar os 90 minutos. E o Paquetá machucou. Então por que o Neymar não começou de titular? Por quê? Mesmo que ele não aguentasse os 90 minutos, que o Ancelotti já havia falado que ele aguentava, ele poderia jogar 45 minutos iniciais. Se a gente começa com o Neymar naquela partida, é sempre o si, né? Si. Mas se a gente começa com o Neymar naquela partida, não tem como deixar de falar, aquele pênalti tinha sido convertido, galera. É simples assim. É simples assim. Ah, mas não tem como você falar que se o Neymar ia acertar ou não. Como não? Teve o pênalti lá e o Neymar fez o quê? O jogo já estava 2-0. Teve o pênalti lá no final do jogo, o que o Neymar fez? Perguntou pro goleiro: onde você quer que eu bato? O goleiro tentando entrar na mente dele. Entendeu? Então, assim, o jogo teria sido outra história. Outra história. E aí eu tô vendo muita gente aí, né, nas redes sociais, falando de Neymar. Mas eu sei que essas pessoas não entendem de futebol, só aparecem de 4 em 4 anos pra opinar. Pô, na minha opinião, essas pessoas deveria ter uma lei que proíba a pessoa de falar de coisas que ela não entende. Falou de coisas que não entende, toma uma multa aí. Multa de, sei lá, 10 mil reais. Entendeu? O cara que não tem dinheiro quer falar merda, ele não vai ligar. Mas o cara que, pô, entendeu? Vai pensar duas vezes antes de falar merda sem saber. Mas, cara, simplesmente não faz sentido nenhum falar do Neymar. Porque o Neymar jogou 20 minutos, entrou no campo, deu a vida, fez o gol de pênalti, trocou porrada com os caras, tomou amarelo, chorou, foi o único que chorou. Então, assim, na minha opinião, o Neymar é o único em mais de 20 anos que foi digno
de vestir aquela camisa. E além de ser o único digno, ele foi o único que representou essa camisa e o povo brasileiro da forma como eles realmente merecem. Com amor, raça, dedicação, sangue, suor, tudo. Então, assim, pô, eu sou obrigado a ver pessoa que não entende nada de futebol falando em rede social. Pô, e o Neymar? E o Neymar o quê, irmão? O Ancelotti falou antes do jogo que o Neymar tinha condição de 90 minutos, pois o cara com 70 minutos de jogo. Nem pra ele pôr o Neymar no intervalo do primeiro e segundo tempo. Depois do Brasil já ter perdido um pênalti, já ter perdido o gol na cara, já tá mais ou menos desestabilizado. Ele ainda esperou a seleção que já não tava arrumando nada voltar pro segundo tempo pra ver se eles iam fazer alguma coisa. Então, assim, pra mim, tem diversos erros, né, nessa partida aí. A gente teve erro do Gabriel Magalhães no gol do Haaland, a gente teve erro de Danilo, a gente teve erro de Casemiro tentando ser herói, chutar de perna esquerda, sendo que ele não tem nem a direita. Pô, ele não tem nem a perna direita, caramba, que é chutar de esquerda. Poderia ter, né, jogado a bola no meio da área pro Neymar completar. A gente teve Vinícius Júnior errando gol na cara, a gente teve Endrick errando gol na cara, Bruno Guimarães perdendo pênalti. Então, assim, pra mim, todos os jogadores da seleção brasileira e o Ancelotti são pipoqueiros, fracos e não deveriam estar ali. O único que é digno é o Neymar. Da geração que eu vim, é o Neymar. Eu já era nascido em 2002, só que eu tinha 3 anos, eu não lembro direito da Copa não, mas eu posso falar que eu vi. Meu pai sempre me contava essa história, né, que eu tava no colo dele, quando o Brasil foi penta, pô, ele comemorou pra caramba comigo no colo, tinha 3 aninhos, tava vendo o jogo e tal. Desde lá, de lá pra cá, eu fui crescendo, fui vendo Copa 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. O Neymar é o único digno, é o único que, pô, fez por onde? Fez pelo povo brasileiro. Entrou lá, não teve medo, sempre foi pra cima. É o maior artilheiro da história da seleção, o maior assistente da história da seleção e termina a carreira aí por conta de caras covardes e pipoqueiros que não tiveram condição ali de uma seleção da Noruega, que, pô, dependente único e exclusivamente de um jogador, não tiveram a capacidade de ganhar dos caras, com uma defesa horrível daquela, com diversas e diversas chances. E a Noruega, com 2 chances, fez 2 gols. Então, assim, pra mim é uma vergonha. Essa, pra mim, foi a eliminação que o Brasil mais mereceu desde 2002. Pra mim, na minha opinião, foi. Mais do que 2006, mais do que 2010, mais do que 2014, mais do que 2018 e mais do que 2022. Mais do que o 7-1, pô. Sabe por quê? Porque lá a gente não jogou bola. A gente foi pior do que a Alemanha. Contra a Noruega, não. A gente teve 1 bilhão de chances de sair com a vitória e não quis. Então, pra mim, essa foi a mais vergonhosa de todas, a mais merecida. E, pô, cara, eu fico até. Me falta palavras às vezes pra expressar tudo que eu tenho pra falar sobre essa eliminação da seleção brasileira. Mas, assim, pra mim, cara, Ancelotti caiu pra caramba no meu conceito. Eu não sou ninguém pra falar isso, mas como um apreciador de futebol, um cara que assiste e gosta, Ancelotti para mim na seleção brasileira não serve. Pode servir para outra seleção, talvez para a Itália, que é o país dele, mas aqui no Brasil a gente precisa urgentemente de voltar a ser o Brasil e parar de tentar replicar a Europa. A gente não, o Brasil não fica no continente europeu. A identidade do futebol brasileiro não é igual ao do europeu e nunca vai ser. Então, cara, pô, fico indignado, perco a cabeça, fico nervoso, começo a falar, vou ficando nervoso. Mas eu quero saber a opinião da galera aí. Então vamos trocar essa ideia, galera. Deixa aqui nos comentários, vamos debater. E novamente, quem está acompanhando nosso conteúdo, está gostando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. Não se esqueça da nossa meta de 1.000 inscritos, então nos ajude a bater essa meta. No mais é isso, valeu, tamo junto.